irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos falar do quarto vídeo da série Escatologia, o estudo das últimas coisas. Por mais que eu coloque o título aqui Apocalipse, a gente vai entrar pouco no livro do Apocalipse. Porque na verdade a escatologia bíblica ela vai desde sermões proféticos, desde textos do Antigo e Novo Testamento, até o Apocalipse, né? Então, mas a gente está elaborando aqui o estudo para chegarmos, né, ao conhecimento das verdades das últimas coisas, do tempo do fim. Então hoje é o tão aguardado dia, o arrebatamento da igreja, lição de número 4. Já gostaria de convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho aí, as notificações para você estar sempre recebendo, sempre que a gente postar um vídeo novo. Deixe o seu like ou deixe o seu dislike, tá? Até mesmo o seu dislike, pode deixar. É importante para nós que você coloque também o seu dislike para o YouTube entender que vocês estão interagindo com o vídeo, tá? Seja de maneira positiva ou negativa, isso é muito bom. Melhor que você não colocar nem o like nem o dislike, né? Pode dar o dislike, não tem problema nenhum. O importante é que você interaja com o vídeo para o YouTube saber que vocês estão interagindo com esse vídeo. Então hoje é o tão aguardado dia, o arrebatamento da igreja, né? O que será o arrebatamento da igreja? Muitos já estavam esperando, falando para mim, olha, nós já estamos esperando o estudo do arrebatamento, queremos saber o arrebatamento da igreja, né? Então o arrebatamento da igreja, nós vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 14, dos versículos 13 a 18, que diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos isto, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Versículo 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, além de ser palavras de revelação, são palavras de consolo. Nós devemos consolar uns aos outros acerca destas coisas com estas palavras, né? Glória a Deus. Então, a lição de hoje nós estudaremos, né, a respeito de um dos acontecimentos mais gloriosos desde que Jesus foi elevado e foi assunto aos céus, né? O grande e glorioso dia, o arrebatamento da igreja, né? Essa lição é de máxima importância, irmãos, é de máxima importância para os nossos dias, até porque nós estamos vendo os sinais aí, como eu já falei nos vídeos anteriores, das coisas que estão acontecendo, e isso demonstra claramente que o arrebatamento da igreja acontecerá a qualquer momento. Em qualquer momento pode acontecer o arrebatamento da igreja e nós devemos estar preparados para este glorioso e grandioso dia. Nós sabemos que a volta do Filho de Deus, a volta do Filho do Homem, Jesus voltará, e essa volta se dará em duas fases distintas. A primeira fase será o arrebatamento da igreja, quando o Senhor Jesus não descerá dos céus, ou melhor, ele não colocará os seus pés na terra, mas ficará nos ares, e a igreja vai ao encontro do noivo nos ares, né? Por isso que a igreja, quando você tem um casamento, a noiva vai em direção ao noivo, lá no altar. Vai ser a mesma coisa, é a mesma tipologia que Jesus usa o tempo inteiro. Ele é o noivo, a igreja é a noiva. Então, no arrebatamento da igreja, é a noiva que vai ao encontro do noivo nos ares. E a segunda vinda, 7 anos depois, no final da grande tribulação, nesse período de grande tribulação que haverá depois do arrebatamento da igreja, acontecerá a volta gloriosa de Jesus Cristo, com seus santos anjos em glória e poder, e julgará a todas as nações. A Bíblia diz que todo olho verá, né? E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, porque todos verão esse glorioso e grandioso dia em que Jesus voltará. Daí sim, para fazer a sua vontade aqui na terra, né? Mas enquanto isso, nós aguardamos ansiosamente o arrebatamento da igreja e não queremos ficar para a grande tribulação, nem para o dia da volta de Jesus, em que Jesus virá como juiz para julgar os ímpios, né? Louvado seja Deus. Então, nós precisamos ficar claro, entendidos, que a volta de Jesus será em duas fases distintas. O arrebatamento da igreja, que ele virá de forma invisível, somente para os seus, assim como ele esteve também 40 dias com os seus apóstolos, depois de ter ressuscitado, e o mundo já não mais o viu. Assim como também ele esteve conosco, ele também estará conosco no arrebatamento da igreja, que é a chamada parousia, a presença, né, invisível de Deus. E na segunda vinda ele virá assim como um juiz para julgar as nações, né? Então nós precisamos ficar claros desses acontecimentos. Alguém pode dizer assim, mas esse arrebatamento da igreja invisível que vocês estão pregando é uma doutrina muito nova.
ela surgiu no século XIX. Eu quero que vocês entendam uma coisa, para uns que estão no YouTube aí falando essa heresia. A doutrina do arrebatamento da igreja, ela não se iniciou no século XIX. A doutrina do arrebatamento da igreja, ela é bíblica. Foi o próprio Jesus que ensinou esta doutrina. Ela só foi apenas sistematizada no século XIX. Quando a gente fala de sistematizada, a gente fala organizada de acordo com os textos bíblicos no século XIX por um teólogo. Mas a doutrina do arrebatamento, ela sempre existiu. Não é porque alguns reformadores não falaram do arrebatamento da igreja desta forma invisível que ele não existe. Ela foi apenas sistematizada depois, né? Assim como outras questões também, né? Glória a Deus. Então, o que é o arrebatamento da igreja, né? A Bíblia fala que será a reunião dos salvos no encontro com Cristo. Será a reunião da igreja no encontro com Cristo. A palavra arrebatamento, ela vem do grego harpazo. Harpazo significa uma tomada súbita, né? Ela significa da ideia de rápido, né? Ou de remoção repentina de forma súbita. Então, isto é o arrebatamento da igreja. Se dará de forma súbita, rápida, né? Então, isto é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja reunirá os que morreram em Cristo Jesus e também os salvos que estiverem vivos na sua vinda. Então, todos os salvos que foram transformados, regenerados pelo Espírito Santo, que nasceram de novo, serão arrebatados no arrebatamento da igreja. O texto, ele é claro dizer que os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para junto com ele nos ares. Por que os mortos ressuscitarão primeiro e se encontrarão com o Senhor primeiro? Porque os mortos foram os primeiros a vencer. Porque eles venceram primeiro, então eles se encontrarão primeiro com o Senhor, né? Depois nós, os vivos, seremos arrebatados também juntamente com o Senhor nos ares, né? Então nós devemos ter essa fé, continuarmos firmes na jornada, porque aquele que perseverar até o fim, esse é o que será salvo. Então nós devemos perseverar até o fim, para que quando acontecer o arrebatamento da igreja, nós estejamos salvos, preparados para subir nesse glorioso e grandioso dia. Haja visto que Apocalipse capítulo 22, versículo 15, diz que os ímpios ficarão de fora, aqueles que não obedeceram a Deus, aqueles que não nasceram de novo, aqueles que não foram regenerados pelo Espírito Santo, que não foram selados com a marca da promessa. Esses ficarão de fora do arrebatamento da igreja, o arrebatamento e a ressurreição dos mortos, né? Quando a gente lê as epístolas de Tessalonicenses, a gente vê claramente que a igreja de Tessalônica tinha muita dúvida quanto àqueles que já dormiam, né? Quanto àqueles que já tinham partido e já morreram. Será que de fato eles vão ressuscitar? Porque eles já não tinham esperança, né? Assim muitos hoje nos nossos dias estão também. Aqueles que já morreram, já partiram, não tem mais esperança para eles. Não. A Bíblia ensina que os que morreram no Senhor serão ressuscitados. Tanto os que morreram no Senhor como os que não morreram no Senhor. Todos serão ressuscitados, né? Uns para o prazer eterno, para estar com o Senhor para sempre, e outros para desprezo e vergonha eterna, como diz no livro de Daniel, no capítulo 12, né? Então todos serão ressuscitados, né? Então Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, olha, não vai ser assim, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Deus vai trazer os mortos de volta à vida, meus irmãos, pelo poder de Deus. Deus criou o mundo e todas as coisas pelo poder da sua palavra. E pelo poder da sua palavra, ele vai dar sua palavra de ordem e os mortos ressuscitarão, né? E ressuscitarão como? Ressuscitarão de forma incorruptível. Ressuscitarão nos corpos glorificados, porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então esse corpo mortal que hoje é mortal se revestirá da imortalidade, e o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, como Paulo fala no capítulo 15 de 1 Coríntios, a partir do verso 51. Então esse é o ensinamento bíblico, né? E Cristo, Jesus, foi a primícia dos que dormem. Assim como o pecado e a morte veio por um só homem, através de um só homem, Jesus o Cristo, também virá a ressurreição e a vida eterna. Então, essa é a nossa esperança. Por isso que Paulo diz, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, né? Porque esse é o ensinamento bíblico. Cristo é a primícia dos que dormem. Depois nós, no dia da sua vinda gloriosa, no dia do arrebatamento da igreja, nós também ressuscitaremos e estaremos para sempre com o Senhor. Então isso será
o grande e glorioso dia. E haverão duas ressurreições. A primeira ressurreição para a salvação eterna e a segunda ressurreição após a grande tribulação, após o juízo, após o milênio, haverá o grande juízo de Deus, onde os ímpios serão ressuscitados, e nessa ressurreição será uma ressurreição para juízo. O grande trono branco, capítulo 20, versículo 4 do livro de Apocalipse, fala, né, sobre isso que nós estamos dizendo. Serão todos ressuscitados e serão todos julgados. Grandes, pequenos, ricos, pobres, todos, sem diferença alguma, né? E todo aquele que não for achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aí vai ser uma ressurreição para juízo, eles serão julgados e saberão por que eles serão condenados. Porque Deus não julga ninguém sem antes ter um julgamento, né? Um justo juízo. Deus é justo, né? É o justo juiz. Então ele vai julgar estas pessoas porque não creram no Filho de Deus, não creram na mensagem do Evangelho, não deram ouvidos e não atentaram para os mandamentos da sua palavra. Às vezes as pessoas dizem crer em Cristo, vai até a igreja, mas não obedece os mandamentos de Deus, não obedece a palavra do Senhor e ficarão sim para o juízo do inferno, né? Para o fogo do inferno será o juízo, o julgamento de Deus, a saber, a segunda morte. Então essa é a nossa esperança, sabermos que nós, se estivermos mortos no dia da volta de Jesus, nós ressuscitaremos. E os que estiverem vivos nesse glorioso dia serão arrebatados e serão transformados, né? Paulo vai dizer, eis que vos digo o mistério, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num abrir e fechar de olhos. Assim vai ser o arrebatamento da igreja, vai ser num abrir e fechar de olhos, né? Então essa é a nossa esperança e esse é o ensinamento acerca dos que dormem no Senhor. Então precisamos ficar atentos, vigilantes e também esperançosos com essa grande promessa que ele nos deu, né? Ele prometeu que nos ressuscitaria, que nos traria de volta, né? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, né? Antes do arrebatamento e depois dele. Então antes é preciso vigilância, nós precisamos ficar preparados, despertos, né? Para este grande e glorioso dia, né? E eu destaquei aqui 5 sinais do arrebatamento da igreja, né? O primeiro sinal é a apostasia, já falei em outros vídeos. O segundo é a multiplicação das religiões, a pluralidade religiosa. O ecumenismo também entra nisso, né? Porque onde eles querem juntar todas as religiões para adorar a Deus, mas cada um vive conforme o seu próprio preceito, seus próprios caminhos, né? O que vai de contra a palavra de Deus. A indiferença espiritual, né? É o que está acontecendo hoje, uma indiferença espiritual também. Guerras, rumores de guerras e a restauração nacional de Israel, que é um dos grandes e maiores sinais para o arrebatamento da igreja, para a volta de Jesus. Outro grande sinal, ele diz, quando ouvirdes falar de paz, paz, virá repentina destruição. E nós estamos vendo Israel aí assinando acordos de paz com os Emirados Árabes, com a Arábia, com muitos países de fé islâmica, né? Então isso são cumprimentos da volta de Jesus para o arrebatamento da igreja. Jesus virá e quando ele voltar, irmãos, ele virá para 3 grupos diferentes, ele virá como uma determinada pessoa, né? Para os judeus ele virá como Messias, para os gentios ele virá como juiz e para a igreja ele virá como noivo, né? Como noivo que vem buscar a sua noiva. Então isso precisa ficar claro para nós, né? Então assim nós precisamos estar vigilantes para esse glorioso e maravilhoso dia. E depois do arrebatamento da igreja, nós viveremos felizes com ele para sempre. Glória a Deus por isso. Nós veremos num novo sistema de coisas, onde não haverá mais morte, nem choro, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram, como diz no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E nós estaremos para sempre com o Senhor, gozando da sua paz, da sua presença, da harmonia. Não vai haver morte, não vai haver guerra, não vai haver problema nenhum, né? Hoje você pode se questionar, mas por que se Deus existe, por que há guerra no mundo? Por que há morte? Por que há isso? Doenças, pestes e tudo mais? É por causa do pecado. O pecado corrompeu a criação. E hoje os homens estão seguindo o pecado. Porque se os homens viessem para Deus e obedecessem os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus, nós teríamos um mundo com paz. Porque a Bíblia manda amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Se eu amar o meu próximo como a mim mesmo, logo eu não faço guerra com ele. Entende? Então é isso tudo que está acontecendo no mundo é consequência do pecado. O ser humano julga a Deus por isso, mas o ser humano não toma a sua responsabilidade própria quanto a isso. Olha, se isso é consequência do pecado, eu vou viver longe do pecado, né? Nós somos chamados para isso, para viver em santificação, pois sem santificação ninguém verá o Senhor, é o que diz a palavra de Deus. Precisamos ficar preparados e apercebidos para esse glorioso e grandioso dia, né?
Glória a Deus. E quem ficar depois do arrebatamento da igreja vai ter que passar por um período de tribulação, ao qual nunca houve sobre a face da terra, e a Bíblia diz que os homens desmaiarão, tamanho o terror dos acontecimentos, e não houve grande tribulação assim, desde que houve nação sobre o mundo inteiro. Então esse estudo da escatologia, esse estudo da volta de Jesus, não é para amedrontar ninguém, pelo contrário, é para nos alegrar, nós termos esperança nesse dia, porque aqui no mundo é só sofrimento, irmãos. Aqui no mundo a gente sofre, a gente luta. Olha quantas crianças com câncer, olha quantas pessoas se guerreando, se matando por qualquer coisa. Então nós temos que ter a esperança na volta de Jesus quanto àquilo que ele nos prometeu. E a Bíblia diz: se ele nos prometeu, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Deus é fiel e não mente, irmãos. Tito capítulo 1, versículo 2, ele é Deus e não pode mentir. Jesus também disse, né, minhas palavras são espírito e vida, né? E o mundo passará, a glória deste mundo, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus. Então Deus é fiel e verdadeiro. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Malaquias também, capítulo 13, fala: eu sou Deus e não mudo. Ou seja, aquilo que ele falou, ele é fiel para cumprir, para completar, né? Jó disse no Salmo, no capítulo 42, no versículo 2 do livro de Jó: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então ele cumprirá. Então no grande evento, o arrebatamento da igreja, esperado pelos salvos, dar-se a reunião de todos os filhos de Deus, de todas as eras, de todos os tempos, de todas as épocas, né? E estarão para sempre com o Senhor. E os mortos serão ressuscitados e os vivos serão arrebatados. Por isso, se você crê no arrebatamento da igreja, tem esperança e procure purificar-se cada dia mais. Lá no livro do Apocalipse tem uma passagem que diz assim: continue o santo, a prática da santidade, o justo, a prática da justiça, e continue o ímpio, a prática de impiedade, o sujo continue a se sujar mais, né? Porque ele está despertando o seu povo para esse glorioso e grandioso dia. Então esse vai ser o arrebatamento da igreja, uma doutrina bíblica ensinada por Cristo. A Bíblia evidencia que serão em duas fases distintas, uma invisível e outra visível, como diz os textos bíblicos. Glória a Deus por isso. E outra interpretação errônea que também fazem acerca do arrebatamento, muitos conservadores dizem que quando um será levado e outro será deixado, esse levado é para condenação. Mas não, irmão, se você prestar atenção, a Bíblia diz que os que foram levados no dilúvio foram condenados. Mas logo em seguida ele vai falar do exemplo de Ló. E os que foram levados no exemplo de Ló foram os que foram salvos. E os que ficaram é que foram condenados. Então eles precisam fazer essa hermenêutica dentro do texto para entender que quando ele fala: dois estarão no campo, um será levado, outro será deixado. O que será levado será salvo, porque ele está falando no contexto da cidade de Sodoma e Gomorra, porque os que ficaram na cidade foram condenados, mas os que foram tirados para fora da cidade, foram levados, não caíram sobre o juízo que caiu em Sodoma e Gomorra. Então esse é o ensinamento bíblico. A volta de Jesus acontecerá assim, em duas fases distintas: o arrebatamento da igreja, a volta gloriosa de Jesus para o julgamento das nações, e nós precisamos aguardar ansiosamente a sua vinda, né? Então eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo para o maior número de pessoas e levasse a palavra de Deus até os confins da terra. Continue a manifestar-se neste mundo através do ensinamento, da pregação da palavra. Continue orando, continue jejuando, continue buscando a direção de Deus. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Não dá bola para o mundo, não ouve a voz que o mundo vem dar, porque sabe que a gente passa por 3 lutas no mundo, né? A gente luta contra o mundo, a gente luta contra a própria carne, e a gente luta contra Satanás. Esses são os inimigos da igreja, os inimigos do povo de Deus. Sempre foram em todas as épocas. Então eu não me preocupo muito com isso. Eu me preocupo apenas com fazer a vontade do Senhor. Então faça a vontade de Deus. Não tenha vergonha do evangelho da cruz de Cristo. Paulo disse: porque o evangelho é loucura para os que se perdem, né? Mas é o poder de Deus para os que estão sendo salvos. Então nós devemos estar buscando e esperando gloriosamente esse dia, que vai ser para nós um dia de esperança, né? Eu não me lembro agora qual foi um dos pais da igreja que fez um desafio dizendo assim: olha, acerca do ateísmo, né? Olha, se Deus não existe, iremos todos para o mesmo buraco. Não mudará nada. E mesmo assim viveremos melhor, porque a Bíblia nos dá um monte de diretrizes e conceitos para vivermos bem. Né? Você pode ver. Você pode ser ateu, incrédulo. Se você colocar os preceitos da Bíblia em prática, você vai ter uma vida abundante. Agora, se nós cristãos estivermos certos, como diz a palavra de Deus, aí, meu irmão, aí você está lascado, né? Aí, se você não se converter dos seus maus caminhos, não nascer de novo, não buscar a presença de Deus, aí você vai
ser julgado e condenado. O próprio Nietzsche, no final da sua vida, ele fez aquela frase célebre no século passado, dizendo que Deus estava morto. Aí fizeram o filme Depois Deus Não Está Morto para refutar os pensamentos filósofos de Nietzsche. E o interessante é que Nietzsche, no leito da sua morte, você pode estudar nos livros de história, até os livros que não são religiosos, você estuda lá, que alguns minutos antes da sua morte, ele olhou para si mesmo e disse: agora eu sei que Deus existe. Todo mundo pensou, Nietzsche deve estar louco. Ele disse: não estou louco, é porque eu já posso sentir as chamas do inferno queimando as minhas carnes. Então o próprio Nietzsche reconheceu no final da sua vida e se arrependeu daquilo que ele havia falado, que Deus estava morto. Porque no final da vida, irmãos, dois homens se encontrarão: aquele que você é e aquele que você poderia ter sido. Então que você fique com essa reflexão nesse dia de hoje, nesse domingo maravilhoso, que você busque a presença de Deus. Aproveite o dia hoje para buscar a presença de Deus. As pessoas estão distraídas com as coisas do mundo, mas você pode estar distraído com as coisas de Deus, buscando a presença de Deus. Então que Deus te abençoe, te dê um ótimo domingo maravilhoso na presença do Senhor Jesus. E me ajude orando pelo meu ministério, me ajude orando pela minha vida. Ajude orando por esse canal do YouTube também, para que possa levar a palavra de Deus até os confins da terra. Louvado seja Deus. Eu fui chamado por Deus para fazer este canal na época da pandemia. Criei esse canal, né, há 6 meses atrás, quando começou a pandemia. E veja bem, Deus é tão fiel que ele já foi me preparando antes. Ele já foi lá no mês de março, por aí. Ele já foi trabalhando no meu coração para mim fazer esse canal direcionado por Deus, porque ele falou que as igrejas fechariam. Havia me avisado. E eu, ouvindo a voz do Senhor, né, muitos até poderiam pensar: o irmão Vinícius está louco. E realmente Deus cumpriu aquilo que falou, né? Estou falando a primeira vez essa revelação. Deus falou para mim: faz esse vídeo para levar minha palavra aos confins da terra, né? Então eu estou fazendo aqui, obedecendo a voz do Senhor e levando a palavra de Deus até vocês. Não pense que eu gostaria de ficar aqui todo domingo aqui. Poderia sair de manhã cedo hoje e viajar, mas eu tenho um compromisso com Cristo e um compromisso contigo também, de levar a palavra de Deus. Então eu poderia estar passeando hoje, vivendo meus prazeres, fazendo as minhas coisas, mas estou aqui fazendo as coisas do Senhor com prazer, com amor e dedicação, para que você tenha o conhecimento das verdades sagradas, né? Das verdades divinas. E é tão bom, né, irmãos, a gente poder receber um estudo maravilhoso da parte de Deus. Então que Deus te abençoe neste domingo, um ótimo domingo maravilhoso. E na próxima videoaula nós teremos aqui o Tribunal de Cristo e as Bodas do Cordeiro, e você saberá o que de fato será isso. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.